O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Já viram aqueles caras que ficam botando nos comentários a frase "fé nas malucas"? Que vontade de encontrar com um desses manés em um beco escuro e poder mostrar a esse infeliz o que é maluquice de verdade. E já adianto, é melhor ninguém aqui ousar postar "fé nas malucas" nos comentários. Pois o op desse relato se casou com uma dessas, e ele precisou mais do que fé para sair disso, como veremos. Bora lá! As novas amigas da minha esposa convenceram de que eu estava traindo, então ela me rastreou, grampeou e invadiu meu trabalho. Prestei queixa e me chamaram de cruel. Mudar para uma cidade nova deveria ser um recomeço para nós dois. Minha esposa e eu passamos anos na mesma cidade, cercados pelas mesmas pessoas, presos nas mesmas rotinas. Quando surgiu uma oportunidade de promoção que exigia realocação, eu aceitei, achando que seria bom para nós. Ela sempre foi sociável, do tipo que faz amigos sem esforço, e em poucas semanas após a mudança, já havia construído um círculo social. No início, fiquei aliviado. Adaptar-se a um lugar novo era mais fácil quando ela tinha companhia. Mas comecei a notar mudanças. As mulheres do grupo dela eram diferentes. As conversas delas pareciam girar em torno de uma única coisa: maridos traidores. Sempre que eu as ouvia conversando, era sobre alguma história de horror de um homem traindo a esposa, casos secretos, contas bancárias escondidas e reuniões de trabalho tarde da noite. Elas falavam sobre rastrear os celulares dos maridos, checar mensagens e instalar câmeras escondidas. Elas chamavam isso de ser esperta. A minha esposa chamava de se precaver. Entretanto, não percebi quando a paranoia começou, que foi na primeira vez que ela me questionou, me perguntando por que eu cheguei 15 minutos atrasado do trabalho, com um tom leve, mas com olhos afiados. Expliquei que o trânsito estava ruim, e ela assentiu. Embora continuasse me observando, como se esperasse que eu confessasse sob pressão. Não dei importância. Porém, a situação escalou de perguntas casuais para longos interrogatórios. Com quem eu estava falando? Por que demorei mais que o normal no supermercado? Tentei ser paciente. Eu tentei mesmo. Reassegurei que não estava escondendo nada, que nada havia mudado entre nós. Mas, se eu desse risada de algo no meu celular, ela exigia ver. Se eu mencionasse uma colega de trabalho de passagem, ela fazia perguntas demais, dissecando meu tom de voz e minha escolha de palavras. Ficou exaustivo isso. Então, uma noite, enquanto me preparava para dormir, vi a tela do celular dela acender com uma mensagem de alguém do grupo de amigas. Não tive a intenção de bisbilhotar, mas meu nome estava logo ali. Olhei rapidamente. Ele provavelmente está mentindo. Homens sempre mentem. Já verificou o carro dele? Senti meu estômago revirar. Na manhã seguinte, saí para trabalhar como de costume, mas algo me incomodava. Do jeito que ela estava agindo e com as amigas alimentando suas suspeitas, eu tive um mau pressentimento. Então, antes de tirar o carro da garagem, decidi verificar. Eu me agachei e passei a mão pela parte de baixo do carro, procurando por algo incomum. E então eu encontrei um pequeno dispositivo magnético, preso perto da roda traseira. Um rastreador GPS. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, com o coração acelerado. Ela realmente tinha feito isso. Ela deu ouvidos a elas. Quando cheguei em casa naquela noite, eu a confrontei. Não gritei, não perdi a paciência. Apenas segurei o rastreador e perguntei se ela tinha algo a dizer. Ela olhou para o objeto, depois para mim, com o rosto vazio no início, antes de zombar e cruzar os braços. Ela disse que era para sua própria paz de espírito. Ela alegou que não era nada demais, que só precisava de provas, de que eu não estava traindo, que não queria ser uma daquelas mulheres que são pegas de surpresa. Quando perguntei o que eu tinha feito para fazê-la pensar que precisava rastrear cada passo meu, ela não tinha nada real a dizer. Apenas frases vagas sobre como homens não são confiáveis e histórias que ela tinha ouvido. Daí eu disse a ela que aquilo não era normal. Que a paranoia dela estava saindo do controle. Ela revirou os olhos, dizendo que eu estava reagindo exageradamente, e que eu deveria apenas provar que não tinha nada a esconder. Achei que aquele seria o auge. Que talvez, depois de eu tê-la confrontado, ela voltaria a si. Mas eu estava errado. Na manhã seguinte, acordei e descobri que meu celular tinha um novo aplicativo instalado por mim, ou melhor, que eu não havia instalado. Um aplicativo de rastreamento. Ela deve ter feito isso enquanto eu dormia. Senti náuseas. Isso não era mais apenas suspeita. Isso era controle. Deletei o aplicativo e imediatamente disse a ela que precisava parar, que eu não aceitaria esse nível de invasão na minha vida. Ela ficou defensiva, invertendo a situação contra mim.
Se eu não tinha nada a esconder, por que estava tão irritado? Se eu realmente a amasse, eu entenderia. Se eu realmente me importasse, deixaria que ela ficasse tranquila. Nisso, eu estava perdendo a paciência. Disse para ela procurar terapia, que aquilo não era sobre mim, era sobre ela. Ela ficou brava e disse que eu estava sendo manipulador, tentando fazer dela o problema. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, rolando a tela do celular, sussurrando no microfone. Provavelmente, falando com as amigas de novo. Fui para a cama exausto e mentalmente drenado. As coisas não melhoraram depois que a confrontei. Se houve mudança, foi para pior. Ela parou de falar comigo normalmente, interagindo apenas quando era necessário, e mesmo assim parecia forçado. Eu a pegava me observando quando achava que eu não estava olhando, com uma expressão fria e calculista, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça na cabeça dela. Então começaram as visitas surpresa ao meu local de trabalho. Na primeira vez, não pensei muito sobre isso. Ela apareceu no escritório durante o almoço, sorrindo como se nada estivesse errado. Trouxe comida, agindo como se estivesse apenas passando pela área e decidirá me fazer uma surpresa. Eu sabia que não era isso. Ela nunca tinha feito isso antes. Jamais. Mas eu fingi que acreditava, tentando manter a paz. Então aconteceu de novo. E de novo. Sempre em horários diferentes, nunca agendado, sempre sem aviso. A cada vez, ela fazia perguntas estranhas, como quem estava na minha sala naquele dia, com quem eu tive reuniões, no que eu estava trabalhando. Ela fazia pequenos comentários sobre minhas colegas mulheres, agindo de forma casual, mas eu percebia que ela estava tentando pescar algo. Uma tarde, ela apareceu e começou a conversar com a recepcionista. Não dei muita importância até que, mais tarde, essa minha colega recepcionista mencionou que minha esposa tinha perguntado sobre minha agenda e sobre com quem eu passava mais tempo no trabalho. Eu soube então que ela estava em uma espiral de loucura. Chamei-a para conversar naquela noite mesmo, e disse a ela que tinha que parar. Eu disse que ela não tinha permissão para aparecer no meu trabalho sem avisar, que estava ficando desconfortável e que estava afetando o meu desempenho. Ela não aceitou bem. Acusou-me de tentar esconder algo. Disse que um bom marido não se importaria se a esposa o visitasse. Perguntou por que eu estava tão nervoso. Eu era furioso. Mas, acabei dizendo que não estava nervoso, mas frustrado. Que a obsessão dela em provar que eu a estava traindo, tinha ido longe demais. Que não era fofo nem tóxico, era doentio. Ela não disse nada. Apenas ficou me encarando por um longo tempo antes de se afastar. Tive esperança de que aquilo fosse o fim. Eu estava errado mais uma vez. Alguns dias depois, fui chamado à sala do meu chefe. No início, achei que fosse apenas uma reunião de rotina, mas no momento em que entrei e vi a expressão dele, soube que algo estava errado. Ele me disse que a segurança havia relatado um incidente. Que uma mulher, minha esposa, havia sido flagrada tentando entrar escondida no prédio, após o horário comercial. Que ela havia sido vista nas câmeras de segurança, entrando em áreas restritas e rondando meu escritório. Senti meu estômago cair. Quando perguntei o que ela estava fazendo, meu chefe disse que a segurança encontrou um dispositivo de rastreamento, com função de áudio, escondido sob a minha mesa de trabalho. Ela tinha invadido o local para colocar uma escuta no meu escritório. Fiquei humilhado. Não tive palavras. Nenhuma defesa. Meu chefe disse que o RH teria que se envolver e que isso era grave. Que a empresa não podia simplesmente ignorar, pois era uma violação de privacidade gravíssima. Eles já tinham feito um boletim de ocorrência com a segurança, e medidas legais estavam sendo consideradas. Fiquei ali sentado, atordoado, incapaz de processar o que estava ouvindo. Ela realmente tinha invadido o local. Ela realmente tinha plantado um dispositivo no meu escritório. E agora, ela estava em sérios apuros. Então, novamente, naquela noite eu a confrontei, sem nem tentar manter a calma. Exigi saber o que diabos ela estava pensando, por que tinha ido tão longe. Ela não negou. Olhou-me diretamente nos olhos e me disse que eu a havia forçado a fazer aquilo. Que se eu tivesse sido honesto desde o início, se eu apenas tivesse deixado ela participar de tudo, ela não precisaria ter agido por conta própria. Fiquei sem fala. Perguntei se ela entendia o que tinha feito. Que ela havia cometido um crime. Que aquilo não era uma briguinha boba de casal, era perseguição, ela era um stalking. Ela ainda não entendia. Disse que, se eu não tinha nada a esconder, eu deveria ser grato pelo esforço que ela fez. Que, pelo menos agora, ela tinha provas de que eu era fiel. Eu disse a ela que as provas não importavam, porque ela já tinha cruzado todos os limites possíveis. Ela riu. Disse que meu trabalho precioso não ousaria me demitir por causa disso, que tudo estava sendo exagerado e que eu estava reagindo demais novamente. Mas ela ainda não sabia da história toda. Porque eu era quem estava prestando queixa também.
Eu já havia falado com o RH e com a segurança e, após ver as imagens, tomei a decisão. Não era mais sobre proteger o meu emprego. Era sobre proteger a mim mesmo. Ela cruzou uma linha que não tinha volta. E logo ela perceberia que havia consequências. Consequências reais. A atualização 1. Na manhã seguinte à nossa briga, acordei e encontrei minha esposa sentada à mesa da sala de jantar, olhando para o celular como se estivesse esperando algo. Os olhos dela se voltaram para mim no momento em que entrei na cozinha, frios e ilegíveis. Eu a ignorei. Não estava no clima. Peguei uma xícara de café e estava prestes a sair quando ela finalmente falou, com a voz assustadoramente calma. Disse que tinha a sensação de que eu me arrependeria do que estava fazendo. Virei-me para ela, já exausto, e perguntei o que diabos ela queria dizer com aquilo. Ela apenas sorriu. Não um sorriso normal. Um sorriso de quem sabe de algo. Como se tivesse uma carta na manga. Não dei corda. Não ia entrar em qualquer jogo que ela estivesse tentando armar. Lembrei-a de que dei todas as chances para ela parar, recuar, perceber o quão insana estava agindo. E lembrei que, agora, estava fora das minhas mãos. O sorriso dela desapareceu. Ela disse que eu era quem estava tornando as coisas piores do que precisavam ser. Que ela só tinha feito o que qualquer boa esposa faria. Que eu tinha transformado aquilo em algo que não era. Eu quase ri. Disse que invadir meu local de trabalho, planejar dispositivos de rastreamento e violar minha privacidade não era algo que uma boa esposa faria. Era algo sim, que um criminoso faria. Ela não aceitou bem. Levantou-se da cadeira, batendo o celular na mesa, furiosa agora. Disse que, se eu ia tratá-la como vilão, então talvez ela devesse começar a agir como um. Perguntei se aquilo era uma ameaça. Ela não respondeu. Eu saí. No trabalho, o clima estava tenso. O RH já tinha colhido depoimentos e a segurança terminou a revisão das imagens. O próximo passo era o processo legal. E eu sabia que isso significava que minha esposa receberia uma ligação em breve. Na hora do almoço, ela recebeu. Ela me ligou, com a voz tremendo de raiva contida. Gritou comigo, exigindo saber se eu estava realmente fazendo aquilo, se eu estava mesmo prestando queixa. Eu disse que sim. Ela perdeu o controle. Me xingou de tudo quanto é nome, disse que eu estava arruinando a vida dela, que eu deveria ser o marido dela, e que ela só fez isso porque me amava. Eu disse que o que ela fez não foi amor. Foi controle. Ela ficou em silêncio por um momento. Então perguntou, com a voz perigosamente baixa, se eu estava realmente disposto a jogar nosso casamento no lixo por causa disso. Eu disse que ela foi quem jogou o casamento fora, no momento em que deu ouvido às novas amigas, se esquecendo de nós. Colocando o rastreador, invadindo a empresa, e ela desligou. Não tive notícias dela pelo resto do dia. Quando cheguei em casa, a casa estava estranhamente silenciosa. Encontrei-a no quarto, sentada na beira da cama, segurando o celular com as duas mãos. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo novo em seus olhos. Pânico. Ela disse que tinha falado com um advogado e que as coisas estavam feias. Que se eu não retirasse a queixa, ela poderia realmente sofrer consequências. Eu disse que esse era o objetivo. Ela começou a chorar. Lágrimas reais. Não do tipo manipulador, soluços reais, viscerais. Ela disse que estragou tudo. Que se deixou levar pelas coisas. Que só queria proteger nosso casamento e não percebeu o quão longe tinha ido. Fiquei ali parado, observando-a desmoronar. Eu não senti nada. Eu estava tão cansado naquele momento. Sem raiva. Sem simpatia. Apenas exaustão. Eu disse a ela que gostaria que ela tivesse percebido tudo isso antes de cruzar a linha. Antes de se tornar uma criminosa. Ela olhou para mim, ainda chorando, e perguntou se eu realmente deixaria aquilo acontecer com ela. Eu respondi que ela mesma permitiu que isso acontecesse e eu era apenas um funcionário da empresa. Também lhe disse que não importava se eu retirasse a queixa, a empresa não o faria. E saí do quarto. Aquela foi a última conversa real que tivemos antes de tudo explodir. Porque, no dia seguinte, ela tentou inverter o jogo. Ela procurou alguns de nossos amigos em comum e disse que eu estava sendo cruel, que estava reagindo de forma exagerada e que a estava punindo por algo que nem era um problema tão grande. Alguns acreditaram nela. Recebi mensagens. Ligações. Pessoas dizendo que ela apenas cometera um erro, e que eu estava arruinando a vida dela por algo que poderia ter sido resolvido no particular. Mas eu não ia ser manipulado. Eu disse a eles que poderiam acreditar no que quisessem, mas os fatos eram os fatos. Que eu não toleraria a perseguição de ninguém, nem mesmo da minha própria esposa. E então eu os bloqueei. Porque eu não me importava mais com o que pensavam.
Eu tinha tomado minha decisão. E logo ela enfrentaria as consequências. E dito e feito. Quando voltei do trabalho, no momento em que entrei em casa naquela noite, soube que ela estava me esperando. Ela estava sentada na sala, com os olhos vermelhos, o celular apertado na mão como se o estivesse segurando o dia todo. Ela mal me deu um segundo para largar minha bolsa antes de começar a falar, com a voz embargada de desespero. Disse que falou com o advogado dela novamente. Que havia maneiras de consertar isso. Que tudo o que eu tinha que fazer era retirar a queixa e dizer à empresa que mudei de ideia. Eu suspirei. Disse a ela o que já havia lhe dito anteriormente, que não importava se eu retirasse a queixa, minha empresa ainda estaria lhe processando. O rosto dela desmoronou. Ela gaguejou algo sobre como eles poderiam estar levando isso tão longe. Como ela era minha esposa, isso tudo era apenas um mal-entendido. Eu disse a ela que invadir meu escritório, planejar dispositivos de rastreamento com escuta e invadir propriedades da empresa não era um mal-entendido. Era um crime. E agora, ela enfrentaria as consequências. Ela deu um pulo do sofá, o pânico tomou conta dela totalmente. Exigiu saber se eu me importava com o que aconteceria com ela. Eu disse que ela deixou de ser minha preocupação no momento em que me tornou seu inimigo. E então eu disse uma outra coisa na sequência, que eu estava entrando com o pedido de divórcio. Que eu me mudaria em uma semana. Ela ficou completamente estática. Então ela riu. Não uma risada normal. Uma risada quebrada, amarga. Perguntou se eu ia seriamente jogar fora nosso casamento assim. Se eu estava mesmo disposto a deixá-la por algo tão estúpido. Eu disse que ela foi quem jogou tudo fora no segundo em que escolheu a obsessão dela em vez do nosso casamento. Ela parou de rir. Ela balançou a cabeça, mãos cerradas ao lado do corpo, e disse que eu não estava pensando com clareza. Que se eu apenas desse uma chance, poderíamos consertar. Eu disse que a única coisa sobre a qual eu estava pensando com clareza era o quão rápido eu poderia me afastar dela. E foi aí que ela surtou. Começou a gritar, dizendo que eu estava arruinando a vida dela, que eu deixei as pessoas erradas entrarem na minha cabeça e que eu estava sendo cruel sem motivo. Eu fiquei ali parado, de braços cruzados, e deixei que ela entrasse em espiral. Porque eu não ia mais jogar esse jogo dela. Ela usou todos os argumentos que pôde imaginar, o quanto tínhamos passado juntos, o quanto nos amávamos, que ela só fez isso porque se importava demais. Eu disse a ela que amor não é assim. E então eu disse mais uma coisa também, que ela teria que ser a única a contar como destruiu nosso casamento, para a família dela. Ela olhou para mim, como se eu a tivesse traído da pior maneira possível. Perguntou se eu já tinha contado a eles. Eu disse que não. Mas que contaria. Os olhos dela se encheram de pânico novamente. Ela implorou para eu não fazer isso. E implorou. Disse que se eu contasse, ela nunca mais conseguiria encará-los. Que eles nunca a perdoariam. Eu disse que esse era um problema dela, não meu. E foi ela quem deixou as pessoas erradas entrarem na cabeça dela. Lembrei-a novamente, de todos os avisos que dei. Disse que não conseguia acreditar como ela foi tão facilmente influenciada por outros. Ela desabou no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para eu mudar de ideia. Eu disse que não. Que minha decisão estava tomada há semanas. Que a única razão pela qual esperei tanto, foi porque eu estava segurando uma pequena e inútil esperança, de que ela acordasse e visse o quão longe tinha ido. Mas ela nunca acordou. E agora era tarde demais. Virei-me para sair da sala. Ela chamou meu nome uma última vez, com a voz rouca. Perguntou se eu algum dia a amei de verdade. Parei por apenas um segundo. E então falei que a amei. Mas que a pessoa que eu amei não existia mais. E fui embora. A atualização 2. 2 meses se passaram, desde que saí de casa. 2 meses, desde que arrumei minhas coisas, dei entrada no divórcio e cortei minha esposa da minha vida definitivamente. E nesses 2 meses, tudo desmoronou ao redor dela. Não falei com ela nenhuma vez. As únicas notícias que recebi foram através de conhecidos em comum, e o eventual aviso legal encaminhado para o meu advogado. Mas, mesmo sem contato direto, ficou claro que as coisas não iam bem para ela. Primeiro, o processo da empresa seguiu em frente. Ela esperava que meu silêncio significasse que eu tinha desistido, que talvez eu tivesse retirado a queixa secretamente ou convencido minha empresa a recuar. Ela estava errada. Eu não tinha nada a dizer a ela, mas tinha tudo a dizer à minha empresa. E eles estavam prosseguindo agressivamente. As evidências contra ela eram esmagadoras, imagens de segurança, o rastreador encontrado no escritório e recibos mostrando que ela mesma comprou os dispositivos. Não havia como ela se livrar disso. Ouvi dizer que ela tentou alegar insanidade temporária, dizendo que as novas amigas entraram na cabeça dela, que não estava pensando direito, e que era apenas uma esposa paranoica tentando proteger seu casamento. Ninguém acreditou.
A empresa não se importava com as desculpas dela. Tudo o que queriam era responsabilizá-la por invasão de propriedade, perseguição e tentativa de interferir nas operações da empresa. Afinal, eles eram uma empresa de segurança cibernética. A data do julgamento já foi marcada. Também ouvi dizer que as amigas dela desapareceram, no segundo em que as coisas ficaram feias. Ela queimou pontes com as pessoas que realmente se importavam com ela, escolhendo cercar-se de pessoas que alimentavam sua paranoia. E agora que ela estava em sérios problemas legais, essas mesmas pessoas a abandonaram completamente. Ela estava sozinha. Até a família dela não estava mais do seu lado. Quando descobriram o que ela tinha feito, como destruiu nosso casamento com sua insanidade, ficaram horrorizados. Os pais dela sempre gostaram de mim. E quando perceberam que a filha deles havia se tornado esse tipo de pessoa, mal conseguiam olhar para ela sem decepção. Ouvi dizer que eles imploraram para que ela consertasse as coisas, que pedisse desculpas, que assumisse a responsabilidade e parasse de agir como se fosse a vítima. Ela não ouviu. Ela insistiu no erro, dizendo que eu fui quem a traiu. Que eu fui quem arruinou o casamento por não ficar ao lado dela. Os pais dela pararam de falar com ela depois disso. Ela estava completamente isolada. E por mais que eu devesse sentir algum tipo de satisfação ao vê-la destruir a própria vida, eu não sentia. Tudo o que eu sentia era alívio por ter saído quando saí. Mudei-me para um novo lugar, foquei no trabalho e comecei a reconstruir minha vida sem ela. E deixem-me dizer, sinto-me muito melhor. Não preciso mais olhar por cima do ombro, imaginando se ela instalou outro rastreador ou se está me vigiando. Não tenho que lidar com a exaustão emocional de pisar em ovos perto de alguém que me vê como um vilão. Não tenho que me sentir preso em um casamento que se tornou nada além de paranoia e controle. Porque a verdade é que ninguém viveu o que eu vivi. Ninguém teve que voltar para casa todo santo dia para uma parceira que vigiava cada passo seu, questionava cada mensagem, cada ligação, cada segundo longe dela. Ninguém lidou com as perguntas exaustivas, e ainda ser acusado de coisas que nunca fez. De tentar provar sua inocência repetidamente, apenas para vê-la mudar as regras do jogo a cada vez. E é claro, ninguém se sentiu humilhado na empresa onde trabalha. E por fim, ninguém teve que tomar a decisão impossível, entre permanecer em um casamento tóxico ou ir embora e ser rotulado como malvado. Mas, enfim, estou finalmente livre. E não me sinto culpado por como as coisas terminaram. Não me sinto culpado por prestar queixa. Não me sinto culpado por ir embora. Porque, no fim das contas, eu fiz o que tinha que fazer para me proteger. E se você acha que isso me torna insensível? Ótimo. Pense o que quiser. Comentários sobre o relato. Eu entendo porque de algumas pessoas insistirem em ver o OP como vilão. Porque é mais fácil acreditar que alguém deve ter feito algo de errado, do que aceitar que, às vezes, as pessoas simplesmente se perdem. Que, às vezes, casamentos não terminam por traição, mas porque uma pessoa se recusa a ver a realidade. Porque uma pessoa cria um problema do nada e se recusa a soltá-lo. Quanto à mulher do OP, foi ingênua ao acreditar em pessoas que acabou de conhecer e que não tinham um estilo de vida como o dela. E pela sua natureza impulsiva, acabou sabotando o próprio casamento. Sendo assim, o OP foi forçado a agir como agiu, e não se equivocou na sua decisão. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.